Eu sou Mariana Venturini. E eu sou Emanuele Ferreira. E está começando o Em Pauta Cast. Vamos lá, então, dando continuidade à série Casamentos, que a gente gosta muito, né? Como a Emanuele falou no último. E hoje nós queremos falar sobre uma autorresponsabilidade, né? Sobre mudança. O que a gente espera do outro, mas que nós deveríamos olhar mais para nós mesmos, né? E aí eu estava vendo aquele versículo que está lá em 1 Coríntios 7,14, que fala assim: pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, esse versículo, ele abre aqui muitas coisas pra gente, porque não é somente só sobre a pessoa que é crente e a não é crente. Eu acho que isso aqui fala sobre maturidade. Então, é como se a minha conduta espelhasse na conduta do meu marido. E é isso que nós queremos tratar nesse episódio, e eu vou pedir para Emanuele trazer as suas considerações sobre isso, e a gente vai conversando aqui, que eu acho que esse tema vai ter bastante pauta. Muita coisa. Pegando, né, esse gancho desse versículo, ele dá margem para que a gente possa falar sobre muitas vertentes, né? Daquela mulher que casou, né, é crente, cristã, e o marido realmente não professa da mesma fé, né? E também da mulher que tem um relacionamento, é casada com um homem que é cristão, mas que não crê da mesma maneira que ela, né? Então, o descrente, eu não vejo só como sentido da profissão de fé cristã, mas também aquele que não está no mesmo nível de maturidade espiritual, de entendimento, de sabedoria que a mulher está, né? A gente sabe, inclusive, que normalmente as mulheres acabam amadurecendo, às vezes, até mais rápido do que os homens, né? Eu não sei se cientificamente está comprovado, mas a prática da vida, na experiência, nós vemos isso, né? Então, muitas vezes, essa mulher, quando casa, ela vai ali ter que lidar com algumas questões de imaturidade deste homem, né? E ela vai ter que tomar uma posição. Chega uma hora que você precisa assumir uma posição de fato, você ser uma mulher que santifica este homem, né? Então, eu acho que eu vejo até, inclusive, que o ato dessa santificação, ele é um ato tridimensional, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, a partir do momento que você está casada, né, com este homem, você tem autoridade espiritual de exercer, né, esse direito, né? De interceder, inclusive, pelo seu marido, através desse versículo, como um direito seu, como uma mulher santa. Então, se o Senhor disse, se a palavra diz, e a palavra é a verdade, que a mulher santa santifica o marido, né? Então, esta santificação, ela precisa, de fato, ser vista. Sim. Então, nós precisamos, mas isso depende de um posicionamento dessa mulher diante, né, do mundo espiritual e também das ações práticas, né, dela. Porque, às vezes, a gente espiritualiza. E eu sou uma pessoa que eu tenho a visão... Eu sempre vou pro espiritual primeiro, né? Meu pai. Tenho a visão espiritual, mas o espiritual, ele precisa das obras. A fé sem obras é morta. Então, ela precisa ter obras. E essas obras estão no mundo natural. E aí que é a questão do fato da mulher, ela ter ações condizentes com essa santificação. E aí, muitas vezes, você... meu marido não ora. Ué, mas você ora? Sim. Meu marido não lê a Bíblia, mas você lê a Bíblia, né? meu marido não quer ir pra igreja, mas você precisa ser alguém que o impulsione a estar na igreja, né? Meu marido, ele não gosta, isso, aquilo, outro. O que eu vejo, sabe, Mariana, na minha vida aí, muitas mulheres, né, elas começam bem, mas elas não permanecem, não perseveram. A constância é difícil. Porque o marido não quer ir pra igreja, porque o marido não leva, porque o marido não ora, porque o marido não lê, porque o marido não busca a Deus. Então, necessariamente, elas também não fazem. Nós somos uma só carne, mas a salvação e a vida espiritual é individual. E você, utilizando esse versículo, você tendo uma postura de uma mulher santa, você vai santificar este homem. Sim. Né? Então, eu acho também muito importante a gente falar do fato que você, mulher, precisa se tornar alguém madura, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, né? Porque muitas vezes você deixa de estudar, você deixa de buscar, né? Você se acomoda com a vida do casamento, e o casamento não é acomodação. Casamento não é acomodação. Ninguém é pra estar casado, pra estar
né? Existem fases, mas você não é para estar casado. O fundamento do casamento não é para que você esteja numa relação morta. Deus não te fez para estar numa relação morta, né? Então, se tá morte, tem que vir vida. Através de quem? Da posição de um de vocês dois, trazendo Cristo para essa relação. Isso aí é outro assunto, né? Até, né? Mas você precisa também ter um arsenal dentro de você. De leitura, de amigas, né? De vivências, para que você tenha capacidade de ser alguém que no dia a dia santifique esse homem. Sim. Porque senão você vai ser influenciada por ele. Então, se você está diante de um descrente, se você não for mais crente do que ele, você vai ser influenciada por essa pessoa. Sim. É o que você falou no último episódio. Vai haver uma reação. Ele tem que reagir de alguma forma, né? É claro que quem convence é o Espírito Santo. É ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele que vai trazer à tona ali o que precisa ser mudado. Mas o seu papel de perseverar na sua santificação vai trazer uma reação nele. Não tem como não trazer. Porque o próprio Espírito Santo vai moldando isso. E, inclusive, para complementar, eu marquei isso aqui que eu achei muito interessante do Hernandes Dias Lopes, que ele falou sobre esse texto, né? Ele coloca: a realidade da santificação, diz Paulo, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Paulo não está dizendo que o incrédulo é convertido e salvo pelo fato de estar casado com o crente. Ele está dizendo que o crente santifica, ou seja, traz benefícios para a família. Esse cônjuge incrédulo fica assim exposto à influência benéfica do evangelho. Quando a fé cristã entra em um lar descrente, ela deve ser uma ponte de novas bênçãos e não de novas desavenças. O fato de um cônjuge incrédulo viver com um cônjuge crente possibilita a esse cônjuge incrédulo conhecer o evangelho e ser abençoado por ele. O cônjuge incrédulo é trazido para mais perto de Deus ao conviver com um cristão na mesma casa. Então, é realmente esse posicionamento de fé da mulher trazendo benefícios no homem. E isso me fez lembrar, até juntando essa questão do corpo, alma e espírito, né? Uma amiga que estava fazendo carisma comigo. E aí ela, assim, é crente há muito tempo, e o marido também. Só que ele fazia exercícios, sempre fez crossfiteiro e tal, e ela não. E aí, quando ela entrou no carisma, ela teve ali uma mudança, até mesmo de mentalidade em relação ao corpo também, e começou a se cuidar. E aí, isso mexeu muito comigo, porque testifica tudo que eu acredito. E aí, ele falou pra ela assim, realmente isso está fazendo diferença em você, porque ela começou a se exercitar também, mudou o estilo de vida totalmente. E é algo, assim, sutil, foi uma mudança, ela começou a fazer atividade física. E ele viu nela uma mudança tridimensional, como você falou. Então, às vezes, a gente acha que, então tem que ser uma mulher perfeita. Não, mas começa a fazer ali pequenas coisas todos os dias, que isso vai gerar uma reação nele. Eles prestam atenção na gente. Observam, é verdade. E você está falando sobre isso, e eu lembro, né, da minha vivência familiar. Minha mãe sempre foi cristã, mas meu pai não era. Então, eu nasci num lar em que eu vi uma mulher posicionada espiritualmente, né? E que, através do posicionamento dessa mulher, meu pai foi alcançado, né? Mas minha mãe, ela nunca deixou de ir para a igreja. Ela nunca deixou de exercitar a fé dela, né? Então, dentro da minha casa, eu cresci num ambiente em que havia cultos. Minha mãe chamava tudo quanto era profeta, tudo quanto era pessoa, minha filha, era assim, a pessoa conhecia, ela via, faz culto na minha casa, culto na minha casa. E era assim, eu cresci num ambiente de culto dentro da minha casa. E meu pai, às vezes não tava lá, do nada, às vezes ele chegava, porque meu pai já foi tudo, ele é advogado, gente, mas antes dele assumir a profissão dele, ele foi tudo, né? E essa história dele é muito legal, depois eu conto, no outro dia. E aí, ele chegava no meio daquilo ali, né, daquele repré do vucu-vucu, e ele ficava olhando, e quantas palavras foram liberadas, e quantas vivências espirituais meu pai teve por ter culto dentro da nossa casa. E quem era que abria as portas? A minha mãe. E a fé vem pelo ouvir, né? Exatamente, minha mãe abria as portas. Ia pra igreja, vão pra igreja. Aí a gente, na criança, a gente ia com a minha mãe. Ele às vezes ia, final de ano, vou passar na igreja. E ele ia pra igreja. Então, aquela palavra, né? Ele teve um encontro com Jesus muito mais, assim, acho que antes deles casarem, mas não foi algo que firmou. Então, aquilo ali foram anos da minha mãe posicionada na fé, perseverando, se santificando, sendo uma mulher santificada,
que foi influenciando a vida do meu pai. Ou seja, o Espírito Santo estava trabalhando, até que chegou um ponto crucial de uma conversão real dele, né? Que demorou anos. Gente, a minha... de novo, não, verdadeiro. foi o nascer verdadeiro. Demorou muitos anos e não foi fácil. Então, assim, quando eu, já no meu casamento, experimentei algumas questões, né? Eu falava, não, eu vou pra igreja, você vai? Ah, não quero ir. Falei, mas eu estou indo. Aí ele... então eu vou. Então eu vou. Falei, estou indo. Por quê? Porque você precisa ser firme no seu posicionamento. Sim. Como uma mulher de Deus. Gente, e é engraçado porque as pessoas olham pra mim assim e elas não imaginam que eu sou... do Repleple. Não imagina. Fala que eu sou a irmã do coque moderno. As pessoas não imaginam que eu sou uma mulher de Deus, que eu tenho uma vida firmada, fé muito definida. Elas não acham isso. Então... quando eu tô num ambiente e eu começo a falar sobre isso, né, as pessoas até num ambiente de empresários, e aí eu comecei a falar, né, conversando, eu tava ouvindo, aí eles falaram, eu falei, a minha condução, eu não faço nada sem a direção de Deus. Falei, na minha empresa a gente preza por um ambiente que não tem palavrão. Como assim? Não falam pra... Eu falei, não. Porque é um ambiente que eu busco um ambiente sadio. Sim. Né? Começando pelo meu exemplo. Então, isso choca as pessoas. E isso, se você, dependendo do marido que você tem, isso vai chocar ele. Sim. O seu comportamento vai falar assim, tem alguma coisa diferente. Ela tá diferente. O que tá acontecendo? Né? Que o seu testemunho dentro da sua casa, gente, é o mais importante. Muito alto. Muito. Porque eu vi minha mãe, anos após anos, ajoelhada, orando. Eu vi anos após anos minha mãe fazendo campanha de oração, né? Hoje em dia as pessoas não têm muito isso de campanha, mas minha mãe fazia. E levava eu, meu irmão, e íamos pra campanha pela vida do meu pai. Por quê? Porque ela se posicionou nessa busca. E meu pai foi abençoado através da vida dela. Exatamente isso aí que o Hernandes está falando. Meu pai era como é que fala, né? De tabela, ele era abençoado pelas orações da minha mãe. Fora os livramentos. Livramento, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, Deus cuidando, Deus abrindo porta pela posição espiritual dessa mulher que decidiu ser santa, apesar de ter um marido que era descrente. E às vezes, nós até temos um marido crente. Sim. Mas que no momento não tá firme, no momento tá frio. Gente, tem tantas pessoas que se desviam dentro da igreja. É verdade. Muitas. Não, e às vezes, além da espiritualidade também, a gente pode falar acerca do que aquela pessoa vivenciou a vida toda. O cuidado da mãe, o tratamento, de que ela vive desde a infância. Isso traz ali memórias até o casamento, né? Então, uma questão cultural, uma questão de criação. Então, isso tudo também vai refletir. E acaba refletindo na maturidade, não só espiritual, como eu quero falar sobre inteligência emocional, tudo isso. Então, realmente, a nossa conduta em buscar aprender, em buscar estudar, em buscar principalmente sabedoria ao Senhor, isso vai trazer ali mudanças na vida dele, porque ele vai falar, caramba, ela realmente é temente. Exato. E eu quero conhecer desse Deus que ela fala tanto, né? E aí é importante porque também, muitas vezes, né, os nossos maridos, como você falou da criação, ele vem de uma criação diferente da sua. Muito. Né? E essa criação, muitas vezes, é normal o homem agir daquela forma. Sim. É normal o homem ser grosseiro. É normal o homem deixar a mulher desacompanhada. Sim. Não, isso não é normal, gente. Isso não é normal. Nós não podemos aceitar. O fato de a gente ser mulheres santas e buscarmos essa santificação não significa que a gente tem que aceitar ser maltratada, que a gente tem que aceitar um comportamento errado, né? Então, a sua posição em se colocar e colocar as questões que são de valor para você também vão mudar aí a mente desse homem, né? Esse homem vai começar a ver. E aí me lembrou muito também da Rainha Esther, né? Quando você tá falando agora, né? A Rainha Esther, ela alcançou uma grande benevolência, ela alcançou o coração do rei, né? De um homem que não era temente a Deus. Sim, é verdade. De um homem que não conhecia Deus, que inclusive não sabia nada sobre a vida do povo dela, né? Mas ela alcançou por meio da oração e de um posicionamento estratégico dentro, né, daquele palácio, né? Então, a gente também tem que trazer essa perspectiva para o nosso casamento, né? Quantas vezes a gente precisa ser como Esther? Saber o momento de falar, o momento de chegar. Tem coisas que a gente tem que orar, né? Sim. A gente tem que orar, ficar no secreto, esperando,
né, para Deus poder agir por nós, né, o Senhor agir em nosso favor. E eu vejo que, na minha experiência, o Senhor sempre, né, o Senhor agiu muitas vezes por mim. Sim. Muitas vezes por mim. E isso não está restrito só a mim, não está restrito a Mariana, isso não está. É uma bênção para quem é filha. Então, se você é filha de Deus, se você carrega essa realidade, isso está disponível para você. E Deus tem prazer e Ele quer que o seu casamento seja um casamento abençoado. E saudável. E isso é tão legal, assim, de falar, porque são coisas que às vezes a gente recebe respostas de orações e não... E, assim, esquece, porque foi algo simples, mas Deus trabalha nos detalhes também. Sim. Então, até o último dia do GC, o Senhor me fez lembrar que um dia eu já orei para estar ali com a minha família. E aí, estar naquele momento, ter isso como um compromisso, nessa comunhão com os irmãos, porque às vezes, assim, chega sexta-feira à noite, a gente está cansado, nem sempre a gente quer ir. Só que eu orei por aquilo porque eu acho importante, porque é importante, né, a unidade, estar ali com os irmãos, conhecendo pessoas do mesmo corpo. Então, ele me trouxe a memória assim, lembra que você orou por isso? E aí estava ali minha família, naquele lugar que é maravilhoso, que traz tantas bênçãos pra gente, como a gente conhece gente legal ali, que a gente está ali tendo mais um momento de adoração ao Senhor na semana, e é algo assim, pequeno, poderia esquecer, mas ele trabalha assim, então ele vai se movendo, ele vai respondendo às nossas orações, a gente só precisa realmente perseverar e estar ligada, né? Exato. A perseverança faz toda a diferença, mas olha que coisa linda, né? O Senhor atendeu uma oração que aparentemente, né, agora, porque já está materializado, a gente, né, nem se ligou, até que o Espírito Santo trouxe a sua memória. Sim. Olha aqui, filha, a promessa que você pediu, e eu tô te mostrando, né, que eu ouvi a sua oração. E isso nos dá esperança para coisas maiores também. Exatamente. Porque ele trabalha em tudo, nos detalhes e até nas coisas maiores. Exatamente. Inclusive, né, Deus, ele é especialista em trabalhar na personalidade, né? No coração, né? Não há coração inquebrável. Não há coração que não pode ser quebrantado. Gente, não existe, né? Eu sei que existem casos e casos de maridos e maridos, né? Com criações, com experiências, com traumas, mas nada é impossível ao Senhor. Sim. Então, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu tenho uma vivência da minha casa, né? Eu vi muitas coisas Deus fazer. E eu creio que Deus, ele faz, né? Eu vejo no meu casamento coisas que só Deus poderia fazer. Por quê? Porque ele é Deus e é especialista em realizar aquilo que a gente não pode. Mas a gente precisa ter uma atitude, né, de sabedoria, né, dentro desse casamento, se tornando cada dia essa mulher santa, né? E aí, quando a gente fala de se tornar uma mulher santa, isso significa que a gente precisa ser moldada. Sim. Isso significa que você vai precisar mudar, sim, né? Você vai precisar deixar de reclamar. Você vai ter que aprender a se calar muitas vezes. Isso era uma coisa pra mim que era terrível, porque eu era, minha filha, falava um negócio, eu queria logo rebater, entendeu? Não aceitava desaforo. Começava. E aí minha mãe falava muito isso comigo. Manoele, você tem que aprender a ficar quieta. Eu, não sei. Já falei isso no outro podcast. Não! Isso não existe, sabe? Isso... Manoele, né? Aquela voz da experiência. E o Senhor foi me ensinando ao longo do tempo que tem hora que a gente tem que ficar quieta. Cara de paisagem. E porque você sabe que aquilo ali vai passar, né? Sim. Que é só tá bom, vai, deixa ele ali. É um pouquinho acabou. E você vai começando a perceber, né? O seu marido, você vai começando a perceber o que Deus está fazendo, mas você precisa deixar ser tocada, né? Nós precisamos deixar o Senhor quebrantar primeiro o nosso coração. Porque às vezes a gente quer que Deus quebrante do outro. Mas ali a palavra está dizendo que é a mulher santa. Né? Então você precisa ser essa mulher santa. Sim. Você precisa ser a mulher devota. Essa mulher que coloca o Senhor em primeiro lugar. Que leva os seus pensamentos ao Senhor. Que leva as suas motivações ao Senhor. Você não foi chamada para ser uma manipuladora. Você não foi chamada para ser uma Jezabel. Você foi chamada para ser uma mulher sábia e santa, né? E isso requer uma vida de renúncia, uma vida de, muitas vezes, de mais fechar a boca do que falar. Né? Sim. E é difícil pra gente, né? Não é, a gente começou falando sobre isso, né? O tema central, de que realmente... Não só as mulheres, o ser humano, ele tende a apontar o defeito do outro, né? Ele tende a julgar no outro antes de olhar para si mesmo. Só que às vezes a gente julga coisas que nós também fazemos, talvez de forma diferente. E isso no casamento
é muito claro também. Às vezes você está ali cobrando algo e se você parar para analisar você, será que você também não está tendo um erro ali parecido? Ou às vezes você também está jogando suas feridas. Sim, né, no outro. Com certeza. Quantas vezes eu comecei a avaliar, examinar o meu coração, como a Bíblia diz. Né? Pô, mas por que será que eu tô perturbando meu marido com isso aqui? Aí eu comecei a ver... que é mesmo, Emanuele? Será que é isso mesmo? Aí eu comecei a avaliar meu coração. Bem, não é. Não é a ver com ele. Isso aqui é meu. Isso aqui sou eu. Essa aqui é uma dor que tá em mim e eu tô transferindo pra ele. Tô projetando nele. Se você não vigiar, você lança assim, direto. E às vezes você lança palavras de maldição. Sim. E isso é muito sério. A gente até falou no outro, né? Do poder da palavra, de vida e de morte. Realmente a gente precisa andar nessa vigilância de não julgar o outro, de olhar pra si primeiro. Porque lançar a palavra de maldição é algo muito sério, muito espiritual. E às vezes a gente não se vê, né? Meu marido, eu até falei no outro episódio, ele não é muito de falar, ele não pontuava as coisas pra mim, né? Então eu vejo como uma grande bênção quando ele fala uma coisa ou outra, né? Sim. E mesmo que seja ruim, gente, olha só, olha o nível que eu tô chegando. Nada. E aí, esses dias eu tava agitada em casa e aí ele foi e falou assim: por que você tá tão irritada? Aí eu tô irritada? Falei, eu não tô irritada, não. Aí ele, olha, você tá falando alto. Falei, Aí eu parei e falei, caramba, é verdade. Aí eu falei, na verdade, é porque eu tô cansada. Aí eu comecei a avaliar o que estava acontecendo. Por que eu estava irritada, né? Falando alto, falando agitada. Eu tô cansada, eu tô com minhas costas doendo. E eu simplesmente poderia ter falado assim, me ajuda, né? Ou deixa eu sentar um pouquinho. Mas não, eu continuei querendo fazer o que eu estava fazendo. E aí ele percebeu a minha irritação. Mas por que você tá irritada? Não, eu não tô irritada. Que descontou dele de alguma forma. É porque, não, eu tava falando com Valentina, né? Tava falando, vamos, você quer? Aí ele ficou assim, mas por que você tá assim? E aí eu parei e falei... Às vezes só precisa parar um pouquinho. Porque qual é a questão? Eu logo, qualquer coisinha que ele faça aqui no meu olho, já, né? Que isso, Felipe? Sim, entendeu? A gente já aponta, né? Qualquer coisinha já é um alerta pra mulher. Agora, a gente às vezes não tem isso pra gente. Entendeu? A gente tá tão acostumada a achar que a gente tá plena, né? Que a gente não tem erros. Que quando outra aponta, eu até fiquei assim, mas eu tô... Aí é verdade, ele tá certo, eu tô irritada. E mais uma vez isso acaba apontando para a questão que a gente falou no outro, do ser tridimensional, né? Corpo, alma e espírito. Às vezes não foi uma questão só espiritual. Aí, às vezes, uma questão de você realmente estava ali com a mente mais atordoada por várias demandas do dia a dia e acabou descontando na filha, no marido. Você começa a falar mais alto, começa a ficar agitado. E aí ele falou, o que tá acontecendo? Eu não sei. Às vezes uma mulher tá com fome e trata o mal marido. Cantou as costas. Só quer sentar e botar o pé pro ar. E era isso, mas eu não tava conseguindo expressar aquilo ali. Né? Então, a gente também precisa olhar, né, bem? Eu preciso matar mais a minha carne, né? Eu preciso olhar e avaliar. E é bom que o outro, né? Hoje ele dê essa perspectiva pra mim, porque antigamente ele não falava. Sim, é importante. Então, o que eu achava? Que tá tudo ótimo, que eu não erro, né? Era essa a minha visão. Mas Deus, né, de fato, vai nos moldando. Sim. Mas a gente precisa ter essa visão. Olhar pra gente e também perceber, bem, aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar. Né? Eu não sou perfeita, eu também tenho carne, né? Eu também sou humana. Sim. E aí eu preciso me santificar mais, né? Me entregar mais a essa transformação que Deus quer fazer de dentro para fora. Que aí o meu marido vai ser ativado também. E esse santificar, ele é muito... a gente realmente está de olho no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Porque se eu não estou levando bem a minha saúde, por exemplo, a grávida ela tem muitas alterações hormonais normais, né, fisiológicas. Mas eu falo uma mulher que não se cuida, não cuida do seu corpo, não cuida das suas emoções. E vamos dizer que essa mulher ela é mais colérica, né? Então ela tem uma tendência a se irar, né? Se ela não cuida da sua saúde mental, ela não produz ali os hormônios necessários para ela estar ali em paz, ela vai ser mais tendente a se irar. E aí junta tudo, o corpo de uma pessoa estressada, a mente de uma pessoa estressada e uma pessoa que fica abrindo brecha para o inimigo tentar e ela se estressar. Exato. Ou seja, a gente precisa realmente olhar para si, no sentido de olhar para a minha saúde, olhar para a minha mente e continuar se santificando pela palavra. Exato. Porque isso vai ser muito determinante em como a gente tem ali
o nosso relacionamento, né? É muito além do que a gente está aprendendo sobre casamento, é muito além. Realmente é uma busca diária por se santificar. Entendendo que a santificação é nesse sentido da nossa tricotomia, né? De corpo, de alma e de espírito. E aí eu quero puxar o gancho, porque a gente ficou de falar no último episódio, a gente pausou para falar de uma mulher da Bíblia, né? Que eu considero alguém que a gente precisa sempre voltar e olhar a história dela, que é a Abigail, né? A Abigail era uma mulher sábia, né? Mas que ela tinha um marido tolo. Um homem que era descrente, um homem que era maldoso, um homem mau, né? Um homem tolo, um homem rude, um homem que não tratava aquela mulher com honra, né? Um homem completamente afastado de uma boa relação com aquela mulher, mas ela era uma mulher sábia. Então, diante de um conflito que iria se colocar diante dela e da família, né? Porque o Davi estava chegando, fez solicitações para o marido dela, pedindo água, pedindo comida para os animais dele, porque ele já tinha ajudado os animais deste homem, né? Agora eu esqueci o nome dele. Nabor, agora vem cá, gente, puxa aqui, porque a cabeça da grávida, beleza. Depois, procura aí, Mariana, no Google. O marido dela, Davi já tinha auxiliado, né, os servos deste homem. E quando Davi precisou, ele negou. Ele estava numa festa, bebendo, né, festejou a noite toda. Ó, encaixaça. Ih, agora eu vou. Encaixaça. Nabal. Nabal é o nome do marido dela. É isso, tá vendo? Ele tava cheio da cachaça a noite inteira. E aí veio um servo da Abigail e falou pra ela: minha senhora, olha, o seu marido negou comida e bebida, água, para o Davi, né? O guerreiro Davi. E ele disse que vai vir aqui e vai arrasar com tudo, vai matar todo mundo, né? Vai acabar com a descendência dele. E ela, sabendo que o marido tolo... Gente, pensa a raiva. Sim. O homem lá, ó, chapando, festão, e tá vindo lá Davi pra matar todo mundo, por causa de uma tolice, por causa de uma bobeira, por causa de uma palhaçada dele, né? E o que ela faz? Você acha que ela vai lá brigar com ele? Você acha que ela vai lá espernear, ela vai lá acabar com a festa dele? Porque eu fico assim boba, porque, minha filha, primeira coisa que eu falo é: vem aqui agora. Vem aqui que a gente tem que conversar. Ela foi mansa. Não, ela foi resolver o problema, né? Ela falou: meu marido é um tolo, não adianta eu ir lá agora, ele tá bêbado. Não vai mudar nada, vai ser pior, porque aí eu vou jogar talvez um fogo, aqui uma lenha maior e pá, vai explodir aqui o negócio, vai piorar. O que ela faz? Ela reúne toda a comida necessária, reúne a bebida e fala assim: olha, vamos até Davi e vamos entregar para ele aqui o que ele solicitou. E ela vai até Davi, se ajoelha, pede misericórdia, fala para ele: olha, meu marido é um tolo. Sim. Mas eu estou vindo aqui pedindo misericórdia e eu trouxe tudo o que você precisa. E por misericórdia a ela e pela sabedoria daquela mulher, Davi resolve poupar a vida dela e da descendência dela, inclusive do marido dela. Porque ele também não matou ele. Né? E ela ainda falou assim pra ele. Aí olha só que interessante. A Abigail, Davi ainda não era rei. Uhum. Ele ainda não era rei. Ele estava no processo de um dia se tornar. Mas ela viu nele algo que talvez muitas pessoas ainda não tinham visto. E ela fala: meu senhor, o senhor tem um propósito. Você tem o reino que vai vir às suas mãos. E você vai sujar de sangue as suas mãos de sangue inocente por causa da tolice de um único homem. Quando a sua serva está vindo aqui entregar tudo que tem. E Davi percebe a perspicácia daquela mulher, a sabedoria daquela mulher, a visão daquela mulher. Sim. E ele resolve poupar aquela mulher e aquela família e aquela geração. E aí o que acontece? Davi não mata, vai embora. Ela volta para casa. Eu acho isso interessantíssimo, porque ela salvou a vida da família inteira. Uhum. Ela volta para casa e vai dormir, gente. E o homem lá, ó. Tá lá na festa, ó, chapando. Caramba. E no outro dia... Gente, que paciência dessa mulher. Como faz? Porque eu ia estar num vucu-vucu dentro de mim, Mariana, que você não tá entendendo. No outro dia, quando ele estava sóbrio, ela contou pra ele o que tinha acontecido.
E aí, ele teve ali, provavelmente, um infarto fulminante, porque ele caiu duro, morreu, né? Não foi Davi que matou, né? Ele morreu. E aí, o que aconteceu? Davi, quando soube que ela estava viúva, e aí ele já era rei, ele mandaram buscar Abigail para ela se tornar a primeira esposa do rei, ou seja, ela se tornou uma rainha, né? Pela ação, né? Pela atitude sábia que ela teve diante daquele conflito, né? Então, nós aprendemos que muitas de nós somos atiçadas a sermos criadoras de conflitos. Sim. Quando a Abigail foi uma apaziguadora. Uma atitude santa, né? Que ela teve. Santa, pacífica, humilde, né? Ela foi lá se humilhar para uma pessoa que o marido dela nem foi lá. O marido dela nem sabia, nem foi defender. O marido dela tava lá, nem aí para nada. E quantas de nós, às vezes, queremos que o nosso marido, que não tem condição de resolver, não tem condição de estar à frente daquilo, a gente quer o quê? Botar fogo. Ah, não, você tinha que dar. Aí fica não tem tolerância nenhuma, né? Azucrinandamente. Quando você, com uma atitude sábia, pode mudar toda a situação. Então, a Abigail é uma mulher que a gente precisa olhar para ela e aprender. Muito bom. Porque como nós, né, iríamos fazer assim? Meu filho, eu ia ficar assim, gente, eu vou chamar ele agora. Ele vai ter que vir aqui. Ou então resolvi tudo, mas eu não me ia aguentar. Eu ia lá falar, olha, eu resolvi. Quando você tá aqui... Eu resolvi tudo pra você. E aí o que? É jogar na cara. Jogar na cara. Aí é arrumar outro conflito. Outro problema. Mas o que eu acho muito interessante dessa história, como eu falei, a Abigail foi uma mulher santa, só que hoje em dia as mulheres não conseguem ser assim, a maioria, né? A grande maioria, porque realmente elas querem um embate, elas querem resolver com as próprias mãos. Só que ela viu ali que não tinha como. Então ela foi muito sábia, ela entregou na mão do Senhor. Então ela foi realmente humilde, ela fez o que o Senhor provavelmente a conduziu a fazer e ela foi honrada depois. Só que muito do que a gente tem que pensar tem coisas que a gente deveria ver antes de casar. Sim. Se não viu, agora você vai ter que sustentar na sua conduta sábia e santa. Né? Porque muitas mulheres começam a falar, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, mas você não viu isso antes, agora você está casada, você vai fazer o quê? Você vai largar tudo por conta de conduta? Não estou falando aqui de crime, mas de condutas normais não, né? Mas condutas erradas, mas que dá para ser moldada, né? Sim. Tudo é possível para Deus. Então, desde que não haja um crime, vale falar, porque isso é um assunto muito sério, mas desde que não seja crime, o Senhor pode todas as coisas, até o crime ele pode, só que a gente tem que ter um cuidado nessa fala. Mas, então, realmente, ela foi muito sábia, muito santa. Coisas que, geralmente, a gente não... No nosso primeiro ato ali, é realmente querer resolver. E aí, a gente vai na ira, vai querer brigar. Só que assim não vai resolver nada. Assim só vai piorar a situação e abrir outros conflitos. Imagina a cena, né? Ela tendo que resolver toda uma guerra que estava se criando. E ele lá, bebendo, sabe? Lá, como se o mundo não houvesse amanhã, né? Que inteligência emocional que essa mulher tem. Sim. Né? Como que ela conseguiu botar as emoções dela no lugar, né? Com a visão do propósito, com a visão do eterno, com a visão do pra frente, né? Porque ela sabia que não... Poxa, mas ele não vai vir aqui só matar meu marido, vai matar todo mundo e acaba minha descendência. Sim. Né? Então, foi uma mulher que ela não ficou presa à circunstância atual. Porque muitas vezes a gente olha para o marido, olha para a circunstância, e a gente fica presa àquela situação ali, a gente não consegue ver futuro. Sim. Né? Então, a gente precisa ser como a Abigail, conseguir olhar lá na frente. Eu não posso deixar que o atual destrua o propósito. Eu não posso deixar que essa circunstância de agora acabe com aquilo que Deus tem para mim, para minha família lá na frente. E perfeito. A gente precisa aprender com a Abigail. Né? Que mulher sábia, e se tornou a rainha. Né? E aí, como que as nossas ações, elas falam, né? A nossa conduta, a nossa postura, ela de fato estava tendo uma postura de uma rainha. Sim, foi o melhor exemplo aqui pra gente falar hoje. Eu adoro. Abigail, o Senhor nos ajuda. Como a Abigail. Não queremos marido assim, Jesus. Não queremos Nabal. Não queremos Nabal. Mas nos ajuda a ter esse coração, de né? Abigail. Sábio como dessa mulher. Sim. E é como você falou, uma mulher que ela olhou para o Senhor. Ela não olhou para a circunstância. Ela olhou que ela tinha um Senhor que estava por ela, né? Então, é aquela atitude de você saber... Eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu sei que ele tem o controle de todas as coisas. Eu vejo isso em Abigail. Eu sei em quem eu tenho crido, então ele vai resolver a situação, né? Eu vou ser mansa e humilde como a palavra me orienta a ser. E assim ela foi e nos ensina muita coisa com isso. A mansidão tá
Eu acho, sim, que é um ponto. Porque colérica, né, eu acho que eu sou colérica. A mansidão é um desafio. Porque, às vezes, assim, eu não sou a pessoa que eu explodo. Mas dentro, você fica ali, ó. O que é muito ruim, né? Dentro. Fica aqui assim, ó. Até a questão ser solucionada. Mas, em muitos momentos, no meu casamento, eu precisei calar, ó. E no momento certo falar. Né? E aí, a Abigail fica como um exemplo para nós, mulheres, né? De uma mulher santa e que, através da vida dela, né? Ela poupou toda uma geração, toda uma descendência. O marido dela foi, né? Enfim... morreu. Mas ela não ficou desamparada, né? Se tornou uma rainha. E isso fala muito sobre... e aí eu acho que é importante, né? Por mais que a gente seja casado, Deus tem um propósito individual e específico para cada um. Né? Ele usa o instrumento do casamento, mas você também é uma mulher, você é uma filha, você é um indivíduo, né? E você precisa se deixar, né? Ser usada pelo Senhor, ser um instrumento de vida para o Senhor, porque, independente do seu marido, você também tem um propósito, né? Tem pessoas que vão caminhar num propósito em conjunto, mas tem outras que cada um vai ter o seu propósito ali, mas o objetivo é que todos dois reflitam a glória de Deus. Amém. E cooperem, né? Um com o outro. Que é muito importante. Que a gente fala isso na outra pauta, né? Tava conversando. Então vamos finalizar, porque a gente tá com essa ideia de fazer algo mais dinâmico, mais curto, que seja prazeroso de assistir, né? Que passa rapidinho, ao mesmo tempo te edifica e muito. Eu acho que foi muito bom. Foi muito bom, foi maravilhoso. E você, mulher, se posiciona, né, como uma mulher santa e como uma mulher sábia, porque nenhum trabalho que você tem lançado nas mãos do Senhor será em vão. Amém. Acompanhe os nossos episódios. Comentem aqui, né? Se inscrevam, gente, no canal, para vocês receberem aí as notificações, tá? E também compartilha esse vídeo. Compartilha com uma mulher, compartilha com uma pessoa que precisa ouvir sobre isso que a gente está falando aqui. E aí discutam, né? Falem sobre esses temas, porque são temas relevantes e que podem despertar, né? Aí a sua visão de mundo. Isso aí. É isso. Então vamos lá. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo!